Gravando, tá? Beleza. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui, então. Vamos lá. Mas vocês me falam se está aparecendo aí. Estão vendo a tela já? Agora sim, está aparecendo. Beleza. Então, aqui, é um tema bastante amplo, né? Quando a gente falou de lesões no esporte... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Então, vamos lá. Quando a gente fala de lesões no esporte, é um tema gigante. Então, a gente tem uma gama enorme de lesões, de padrões de lesões, e querer ter a pretensão de falar da prevenção ao tratamento de todas as lesões é impossível. Então, o que eu fiz? Eu trouxe alguns conceitos de prevenção, algumas questões sobre as lesões e também falando de algumas lesões que eu acho mais importantes. Eu acho que assim a gente tem aí 4 blocos principais. Se vocês quiserem, a gente pode fazer aí um primeiro bloco e uma dúvida, e a cada bloco a gente vai partindo, ou eu falo, vocês vão me interrompendo, algumas perguntas pontuais, ou no final a gente abre o que vocês acharem melhor aí. Vou só pegar um relógio aqui para eu acompanhar a minha apresentação também. Vamos lá, eu sou ortopedista aqui em Juiz de Fora, eu sou cirurgião de joelho, gosto muito do trauma do esporte, também é uma área que eu adoro, sempre gostei de esporte. Naturalmente, me desenvolver aí como ortopedista e cirurgião de joelho e lidar com esporte foi natural para mim, ok? Então, vamos lá. E aí o tema é esse aí, lesões no esporte da prevenção ao tratamento. E aí o primeiro ponto para a gente é descrever o que é lesão. Então, lesão, existem diversas definições, mas uma que talvez seja a mais palpável, mais compreensível, é tudo aquilo que acontece durante um treino ou uma partida esportiva que leva à ausência do atleta do próximo treino ou da próxima partida. Então, aquele atleta teve um trauma, uma contusão, um entorse durante um treino e ficou fora 1, 2, 5 dias, meses, afastado, ele tem uma lesão associada ao esporte. É legal porque hoje a gente estuda pra caramba sobre lesões. E, primeiro ponto, aí tem um trabalho super legal que é da UEFA, um trabalho já mais antigo, mas tem um follow-up grande de muitos centros, dos principais nomes da medicina do esporte, da UEFA, da FIFA também estão nesse trabalho, em que eles foram avaliar como que as lesões interferiam na performance dos times e no resultado dos times. E o que eles concluem nesse trabalho aqui é que os times que tiveram menos lesões tiveram mais sucesso, foram campeões mais vezes. Então, aí já começa a despertar o porquê dos times hoje investirem tanto na prevenção de lesões no futebol e em qualquer esporte. Eu vou falar muito de futebol, que é onde a gente tem mais casuística, tá, pessoal? Só para vocês entenderem um pouquinho isso aí. Mas a gente pode extrapolar esses conceitos para todos os esportes, claro, com as devidas particularidades dos tipos de lesões para cada um. Agora, e na prática? A gente falou muito bonito, muito teórico, será que é assim mesmo? Aí a gente tem alguns exemplos. Não dá para esquecer do 7-1, né? E aí a gente tem o Brasil lá, perdeu a final da Copa, vergonhoso. Mas a gente tem um fato anterior, que é a lesão do Neymar, que com certeza tirou o melhor jogador do time, com certeza impactou muito a eficiência do Brasil durante a Copa do Mundo. Não quer dizer que o Brasil com o Neymar ganharia, mas uma lesão mudou a história do time e mudou a performance do Brasil nas Olimpíadas. Da mesma maneira, a gente pega aqui a Sara Menezes, que é uma judoca, ela foi campeã olímpica em 2012, e foi um título super bonito. E aí, em 2016, na Olimpíada do Rio, ela vem lutar e ela toma um golpe e ela tem uma luxação do cotovelo. E aí, então, uma lesão traumática, típica do judô, mas é uma lesão que interrompeu a caminhada dela, interrompeu a briga por um título no país dela, um título que com certeza ela queria muito, e que prejudicou a carreira da Sara. Ela não voltou a ser campeã mundial, por exemplo, depois dessa lesão. E se a gente for pegar jogadores de basquete, então aqui está o
Ai, cara, não esqueci o nome dele. O Paul... Ai, cara, não esqueci o nome dele. Chris Paul. Eita ferro. Ele jogava no Clippers, e o Clippers teve um ano que teve uma ascensão, um timaço com o Blake Griffin, e aí ele tem uma lesão, lesão muscular, e aí o time desanda com ele. Ele tenta voltar para o playoff, e ele tem uma nova lesão. E isso se repete no Houston, quando ele vai jogar de novo, o Houston tem um ano super bom. Então, está mostrando aí os resultados e o impacto de um jogador. Quando a gente extrapola isso para diversos jogadores, diversos esportes, a gente vai tendo, então, o impacto real disso aí. E aí tem que entender, primeira coisa, as lesões não acontecem ao acaso, cada modalidade, esporte, tem as suas particularidades, mas a gente tem que tratar sempre da melhor maneira e tem que prevenir. Hoje a gente fala muito de prevenção. E aí tem uma série de lesões que a gente pode citar, musculares, fraturas, entorses, contusões. Mas para ficar um pouquinho mais didático, eu vou colocar aqui nesse início, separar em lesões traumáticas e traumáticas. E aí, lesões traumáticas, tem jeito de prevenir? É quando eu falo que são traumas, contusões, as biochoques. Então, o que a gente tem? Mudança de regra, intervenção médica no campo, uso de equipamentos de proteção e treinos específicos. Então, por exemplo, no futebol, é uma regra que mudou. Alguns anos atrás a gente via um carrinho no futebol, talvez vocês sejam mais novos e não vão se lembrar tanto disso. Mas os carrinhos laterais, carrinhos por trás, aconteciam muito e hoje não acontecem mais. Por quê? Carrinho é cartão vermelho, um carrinho por trás. Então a regra mudou para proteger os jogadores. A concussão é uma das coisas que a gente mais ouve, que a gente mais estuda, quando a gente fala de medicina do futebol americano, boxe, UFC. E por quê? Porque a gente começou a ter resultados sobre os impactos da concussão no time, no jogador e no pós-carreira, que impactam demais. Então, a gente tem uma série de estudos aí. Esses choques são comuns aqui no futebol americano. Então, você vai ver aqui qual que é o principal local onde acontecem os choques de jogador contra jogador no futebol americano. É na cabeça. É o que eu estou mostrando aqui. Por mais que seja capacete com capacete, o impacto é muito grande. E aí, só para quem quiser, tá aí uma dica de um filme, tá no Netflix, você acha também, que é Um Homem Entre Gigantes. É sobre um médico que fez a pesquisa sobre concussão. Um filme super legal, contando, e foi a partir dele que começou a se dar atenção devida para as concussões e os impactos disso. E é um filme bem recente, essa regra mudou, não tem 10 anos, tá? Esses estudos aí. Os equipamentos de proteção, a gente vai sempre citar, então. Você vê o Kobe jogando aqui basquete com uma joelheira que dá uma firmeza maior. Esse aqui é o tornozelo do Andy Murray do tênis, que protegia o tornozelo com o Aircast, ele tinha entorses de repetição. Aqui você tem o Cristiano Ronaldo, que joga com uma chuteira de cano alto, que previne menos do que o Aircast, mas também traz alguma alteração na sensibilidade. Ou o Rafael Nadal, que joga com uma tira subpatelar, porque ele tem tendinite patelar de repetição. Ok? Mas aí a gente segue. E prevenção de lesões atraumáticas? A gente tem que entender as lesões, atuar nos fatores de risco, prevenir nova lesão e fazer treinos. E aí, quais são essas lesões atraumáticas? Nós vamos falar principalmente de lesões por sobrecarga. E aí tem várias, são esportes dependentes. Mas eu vou falar aqui, síndrome do trato tibial, a canelite, fraturas por estresse, são muito comuns em quem? Praticantes de esportes de endurance, esportes de longa duração. Então, corredores, triatletas, esses estão muito sujeitos a esses tipos de lesões. As tendinites que envolvem corredores, mas envolvem aqueles atletas com esportes com salto. Então, salto em distância, basquete, vôlei, crossfit. Eles têm uma sobrecarga sobre os tendões aqui ao redor do joelho, tendinite patelar ou do quadríceps muito grande. Tendão de Aquiles. Atletas que trabalham muito no membro superior, condilite lateral, ou mesmo as tendinites do manguito rotador. Tá? E aí é interessante a gente entender essa questão, quando a gente fala de sobrecarga. Existe esse aqui é um gráfico, que é o envelope de função, tá? Que a gente chama, em que a gente separa aqui na vertical carga e aqui na horizontal frequência. Então, se eu aumento muito a frequência
da prática, ou se eu aumento muito a carga, eu começo a gerar uma sobrecarga sobre o corpo. Existe uma faixa, que é essa linha preta, a qual o corpo responde bem e tolera bem as atividades. Mas se eu aumento demais a minha frequência aqui para a direita, ou a carga aqui para cima, eu passo a trabalhar numa zona suprafisiológica. E aí qual que é o detalhe? No esporte a gente está sempre trabalhando nessa zona, perto dessa linha preta, até para que a gente consiga evoluir. À medida que a gente treina, a gente expande esse envelope de função e a capacidade que a gente tem de aumentar carga e frequência até um certo limite, que é individual. Mas se eu passo muito desse ponto, eu chego aqui em cima, na zona de falha estrutural, e eu tenho uma lesão por sobrecarga, que pode ser qualquer uma daquelas ali. Pode ser uma fratura por estresse, pode ser uma tendinopatia, ou pode ser uma lesão de tendão. Beleza? E aí, quais são os fatores aí para a gente associar? Fatores internos, idade, pacientes mais velhos têm maior incidência de lesões por sobrecarga, mulheres por questões hormonais e biomecânicas e anatômicas também tem, para algumas lesões particulares. Peso, sobrepeso, é um fator de risco para quase tudo, não seria diferente aqui. Déficit de força e mobilidade. E o histórico prévio de lesão. Se alguém já teve uma lesão por sobrecarga, tem que abrir o olho. Então, já teve uma fratura por estresse correndo e continua correndo, tem uma atenção redobrada em um trabalho preventivo para não ter uma nova lesão. Fatores externos também são importantes, então, equipamentos, tipos de superfície, biomecânica do movimento, a gente trabalha muito isso hoje, desordem nutricional, mas principalmente erros de treinamento. É onde o atleta mais erra. Por quê? Ele faz o volume incorreto, a intensidade incorreta, ou seja, ele faz além do que o treinador orienta. Ele erra na periodização de treinos, ele não obedece àquilo que foi programado. Ou às vezes a programação foi errada. Ou ele não fortalece de maneira satisfatória, ou não descansa de maneira suficiente. Tá? E como que eu trato uma lesão por sobrecarga? Intervindo em todos esses fatores aqui. Tá? Então, tem que treinar, seguir planejamento, suporte profissional, alimentação, descanso, trabalho mental. Hoje a gente fala muito disso, na quarentena está na moda, mas já é algo que os trabalhos mostram também que é importante. E para seguir tudo isso aqui, tem que ter motivação e dedicação, tem que ter disciplina no esporte. Né? E um ponto legal é que quando a gente fala sobre repouso, hoje a gente está falando muito de sono, né, durante a quarentena, como que a quarentena está mexendo com o nosso sono. E aí tem uns trabalhos muito legais, e aqui olha o que ele fala. Os atletas que dormem menos do que 8 horas por noite têm uma chance de 1,7 vezes maior de ter uma lesão comparado àqueles que dormem mais de 8 horas. É claro que a gente está falando de alta performance, tem todos diversos pontos para a gente analisar isso aqui. Mas o fato é que quem dorme, vamos dizer, mais, principalmente quem dorme melhor, se lesiona menos. Tá? E aí, de novo, está aqui, olha, mostrando todas essas relações entre mais repouso e menos lesões. E para que a gente trabalha isso tudo, então? Para a prevenção de lesões, para melhorar a performance individual, preservar a equipe, alcançar o objetivo individual e dos times também. Tá tranquilo até aí? Tá sim, por mim aqui. Alguma pergunta? Querem fazer uma pergunta sobre prevenção? Algum ponto? Ô, Samuca, a questão de controle de carga de treino pela PSE, você acha que é uma vantagem na questão de prevenção de lesão traumática? Sim, é fundamental. Hoje, por exemplo, se você for pegar ali o time do Flamengo, o sucesso do Flamengo ano passado, ele se deve a um controle de carga durante o ano inteiro, que determinou o quê? Menos lesões e uma recuperação mais rápida das lesões. Então, todos os jogadores eles são monitorados lá regularmente. No Flamengo, por exemplo, eles fazem dosagem de enzimas musculares semanalmente. Então, aquele atleta começou ali
enzima muscular está subindo muito, ou subiu e não está recuperando entre um treino e outro, eles tiram aquele jogador do treino. Por quê? Para diminuir a intensidade e dar um tempo maior de recuperação. Da mesma maneira, a termografia, o Cruzeiro em BH faz termografia nos jogadores, acho que dia sim, dia não. Por quê? Para ver lá, a termografia não dá diagnóstico, mas é um exame super legal, não sei se vocês sabem, é tipo uma câmera em que você faz uma foto, vou aproveitar que eu estou projetando aqui. Então, você tira como se tivesse uma foto em que você vê zonas de calor. E aí você vê uma área muito quente, por exemplo, na região posterior de coxa de um jogador. Aí você correlaciona. Está tendo algum tipo de dor? Se tiver o mínimo de dor, ou só um aumento muito fora do padrão da temperatura, determinada pela termografia, eles diminuem a carga daquele jogador. Um outro ponto que eles dosam, todo jogador hoje, se você pegar aí, eles jogam com aqueles sutiãs, né, que parece. Na verdade, aquilo lá é o GPS. Então, eles marcam velocidade, tanto a quantidade que correu, a quilometragem durante os treinos. Então, eles medem todos esses dados e geram parâmetros para a evolução. E, além disso, tem cor de urina, percepção de esforço. O ideal, Carol, é que você una todos esses aspectos para você definir qual que é o nível de esforço e se aquele atleta está passando do ponto. Então, hoje, uma das formas mais eficazes de prevenção de lesões é você monitorar a carga. E aí você tem diversas maneiras para fazer. Tá ok? Obrigada. Vou seguir aqui. Vou passando, então. Depois, quem quiser perguntar mais alguma coisa, me chama aí que eu falo também. Vou falar um pouquinho sobre futebol, tá? Que é aquilo que eu comentei. O futebol é o nosso padrão, assim. Claro que a gente tem muito estudo hoje sobre crossfit, sobre lesões específicas no vôlei, tudo, se a gente pesquisar. Mas o futebol tem muita coisa, eu trouxe aqui. Quando a gente fala de futebol, a gente pega um jogador, então quais são as lesões mais comuns? Então, a gente fala de pubalgia, lesão do ligamento cruzado anterior, entorse de tornozelo, lesões de cartilagem no joelho, lesões musculares, principalmente posterior de coxa, tá? E aí nós vamos colocar, só que a gente vai trabalhar todas? Não. E aí tem um trabalho que é super legal. O que eles fizeram aqui? Eles pegaram as lesões, isso aqui é um trabalho multicêntrico. O que é um trabalho multicêntrico? Você pega estudos de vários locais, todo uma padronização para a captura dos dados, isso é um trabalho europeu, em que eles foram determinar no futebol quais são as lesões mais comuns. Jogaram tudo num bolo, eles analisaram depois a frequência das lesões, é o que está aqui na horizontal. Então, quanto mais ela acontece, mais para a direita essa lesão está. E qual que é o tempo de afastamento do jogador entre a lesão e o tempo que ele demorou para retornar ao esporte. E aí é super legal, porque ele coloca aqui, olha, qual que é a lesão mais comum? É a contusão, é aquela batida, qualquer esporte de contato acontece. Aí tá aqui, pubalgia, entorse de tornozelo é muito comum, tendão de Aquiles é muito comum, mas quais são as duas mais importantes, mais impactantes para o futebol? A lesão muscular. E aí a gente vai falar um pouquinho dela. Por quê? Porque ela acontece com muita frequência, a mesma frequência que acontece uma contusão, olha aqui, quando a gente olha aqui à direita, só que ela tira o jogador por muito mais tempo do que uma contusão. Então, uma contusão simples vai tirar o jogador aqui talvez 3, 4 dias, provavelmente ele não perde entre um jogo e outro. Se ele joga domingo e quarta, se ele sofre uma contusão no domingo, normalmente ele se recupera para o jogo da quarta. Agora, uma lesão muscular, não. Ele vai ficar no mínimo 3, 4 semanas, que é esse tempo médio. E qual que é a outra lesão que impacta muito? Aí cai muito aqui para mim, que são as lesões do ligamento cruzado anterior. Por quê? Elas acontecem com uma frequência muito menor, mas é a que demora mais tempo para voltar. E aqui a gente está falando, olha, de cerca de 200 dias. Isso aqui é quase que uma temporada inteira. Então, por isso, a gente tem muitos estudos no futebol sobre tratamento da lesão muscular, tratamento das rupturas do ligamento cruzado anterior e da prevenção dessas lesões. E aí eu vou falar das duas, tá ok? Então, vamos lá. Lesões musculares. Essa é a imagem clássica, você está vendo o jogador, o corredor, atletismo acontece mais, especialmente em provas rápidas.
É aquele jogador que tem uma lesão e coloca a mão na região posterior da coxa lá. Acabou, tá fora do jogo. Tem vários tipos de lesões, só para a gente citar, tá? Contusões, câimbras, dor muscular tardia. Mas nós vamos falar só aqui de estiramentos e rupturas, porque são as que impactam de fato e que tiram o jogador aí dos treinos e dos jogos. E aí, qual que é a frequência? 0,6 lesões por jogador a cada temporada. De maneira geral, é como se a gente imaginasse que metade do time sofre uma lesão. Ou seja, você vai pegar um time com 25 jogadores, você pode esperar 12 lesões, 12, 13 lesões por temporada naquele time. Claro que tem jogadores que se machucam mais de uma vez, mas a incidência é muito alta e isso impacta demais a eficiência do time e a carreira dos jogadores. Onde que acontecem as lesões musculares dos jogadores? Principalmente esses 4 principais grupos musculares. Isquiotibiais, os posteriores de coxa, são os principais, 37%. Então, boa parte dos estudos vem daí. Os adutores, em segundo lugar, depois quadríceps, músculo anterior da coxa, panturrilha, musculatura do tríceps sural aqui na perna. Ok? Hoje a gente tem muito trabalho preventivo, especialmente em isquiotibiais e adutores, porque são os 2 mais comuns no futebol. Aí tem alguns detalhes, que a incidência acontece muito mais em jogos do que treinos, as lesões são menos frequentes em gramado sintético. Então, na Europa já existe uma tendência a mais gramado sintético do que gramado natural. No Brasil, os campos já têm mudado, então você tem o Allianz Parque, o Atlético Paranaense, que já são times que adotam o gramado sintético. E as lesões são menos frequentes no início de cada tempo de jogo. Então, você pega o futebol, você tem ali 2 tempos de 45, as lesões acontecem como? Poucas no começo do jogo, elas aumentam até o final do primeiro tempo. Depois você zera, e no final do segundo tempo você aumenta de novo. Isso tem relação com o quê? Com a fadiga. O jogador ele cansa mais ao longo do jogo, é natural. Só que o que ele perde principalmente? Ele perde capacidade de contração excêntrica. Tá? Depois aí a gente pode falar um pouquinho o que é, caso alguém fique com dúvida sobre o que é a contração excêntrica. Tá? Eu vou falar um pouquinho disso. E da mesma maneira, a fadiga ela é crônica. Então, ao longo da temporada, esses jogadores eles têm um menor condicionamento, vão perdendo condicionamento e vão se lesionando mais. Então, em cima do que a Carol perguntou, é super importante que a gente monitore a carga desse jogador ao longo do jogo e ao longo da temporada. Aí a gente começa já a falar de prevenção. Como que acontece a lesão as lesões musculares? Principalmente com esportes de corrida, é o que a gente define ali nos estudos como o sprinting type. É aquele arranque. Então, aquele paciente que está parado e começa a corrida, ou ele está correndo numa velocidade X, ele aumenta subitamente. 72% das lesões musculares acontecem dessa maneira. Fatores predisponentes. Isso aqui é super importante a gente lembrar. Em primeiro lugar, lesão muscular prévia. Então, já teve uma lesão, fique atento, porque essa lesão pode acontecer de novo. O paciente está mais predisposto. Então, a gente vai fazer um trabalho de prevenção para esse paciente, sempre. De novo, pacientes a idade mais avançada, e aí para esporte de alto rendimento, acima de 30, a coisa muda de figura. A gente sabe também que a partir dos 30 a gente começa a ter já uma perda de massa magra de maneira mais acelerada do que antes dos 30. Desequilíbrio entre a musculatura, quando a gente fala de músculos da coxa, por exemplo, quadríceps e isquiotibiais, eles têm um equilíbrio que tem que ser respeitado e avaliado. As situações de fadiga, condicionamento inadequado, flexibilidade diminuída é questionável, tá? Diagnóstico, dor aguda, edema, a gente sempre vai fazer no atleta ultrassom, ressonância para definir o padrão da lesão. E entender, a lesão muscular ela tem um processo natural de cura, que passa por essas 3 fases. A fase de destruição, que é quando acontece a lesão, com ruptura, hematoma, reação inflamatória. Depois uma segunda fase de reparação, onde há uma cicatriz fibrosa, e aqui esse paciente já tem que estar sendo tratado, ou a gente vai pegar numa fase... Ou a gente pega numa fase mais tardia, já com uma cicatriz mais difícil de tratar, mais dolorosa, e com maior risco de recidiva.
E a terceira fase, que é a fase de remodelação. Aqui o paciente já tem que estar fazendo, então, a sua recuperação funcional. Importante, quando a gente fala de lesões musculares, esse aqui, olha, é um trabalhinho tem vários trabalhos, esse aqui é só um deles, sobre o uso de anti-inflamatório em lesões musculares. Não é legal que a gente use. Então, apesar de ser comum na ortopedia a gente falar de anti-inflamatório e gelo para quase tudo, na lesão muscular isso não é o ideal. Por que não? Eu falei ali atrás que a gente passa por aquelas fases de destruição, reparação tecidual, e isso se dá por um processo inflamatório. E se eu entro com anti-inflamatório, eu estou interferindo nesse processo de reparação tecidual. Então, o ideal é que eu não use anti-inflamatório, se possível, ou use um tempo muito curto. Particularmente, eu uso aí no máximo 3 dias, nunca mais do que 5 dias de anti-inflamatório. Melhor a gente usar o quê? Analgésicos e outras terapias, e sempre fisioterapia. E a partir do momento que esse paciente já consegue, a gente vai inserindo um trabalho de condicionamento físico. E aí isso aqui, olha, quando a gente pega momento 1, a gente faz um trabalho de controle de dor, mas partindo para o trabalho funcional, a gente já começa a dar estímulos em core, propriocepção, fortalecimento, flexibilidade, arco de movimento, trabalho neuromuscular e o fitness dele também, o condicionamento. E à medida que o tratamento corre, a gente vai evoluindo e vai associando essas atividades, essas valências, e aumentando a complexidade, até que a gente chegue aqui no final, com esse paciente já treinando novamente. Então, olha, a gente pega exercícios mais estáticos, menos intensos, e à medida que a gente progride, a gente trabalha exercícios mais funcionais, mais dinâmicos, e vai depois reinserindo o gesto esportivo e preparando esse jogador para o retorno ao treino e depois ao retorno à competição, à performance. Então, a gente sempre vai seguir essa linha de reabilitação para tratamento de uma lesão muscular. E aí, de novo, tá aqui, ó, só para a gente identificar. Então, ele fica forte. Isso aqui é do Barcelona, tá? Isso aqui tá um trabalho deles, é bem legal, fica bem didático para explicar. O Barcelona é um dos times que mais estuda no mundo sobre lesões musculares, sobre lesões no futebol e sobre prevenção das lesões. Ele tem até um trabalho que é super legal, que é o Barça University. Tem vários cursos online, é bem legal de seguir, tem alguns guidelines lá que ficam até abertos. E aí o que ele fala então? Fica mais forte, corre devagar, corre um pouco mais. Aí você já trabalha aqui um pouquinho com o futebol, corre mais rápido, aí você vem realmente para o treino de futebol, treino. E aí você chega para liberar para o jogo. Então esse paciente sempre segue essa escada, degrau por degrau. Você não pula etapa. E aí eu falei dos excêntricos lá atrás, e aí tem uma série de trabalhos que mostram a importância do trabalho de fortalecimento excêntrico no tratamento das lesões musculares. E aqui é um trabalho que é feito com atletas suecas de futebol, em que eles compararam um tratamento tradicional que não envolvia nada de reabilitação como exercícios excêntricos, e aqui quando colocou os excêntricos juntos. E aí o tempo é significativamente menor para o retorno ao esporte de uma lesão muscular, usando terapia excêntrica. Então não cabe hoje a gente tratar sem fazer esse tipo de fortalecimento. E quando a gente for falar de prevenção, a gente tem que entender também. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho, até explicando, eu gosto de mostrar isso aqui. Então, quando a gente fala de exercício excêntrico, tá? Só para termos acadêmicos aí. Quando eu faço a contração concêntrica, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando aqui o meu bíceps, no caso, que está cada dia mais atrofiado com a quarentena. Mas, enfim, eu aproximo a origem e inserção do músculo. Eu estou fazendo uma contração concêntrica do bíceps. A minha contração excêntrica é como se eu tivesse aqui um peso, e que ao invés de eu fazer a força na subida, encurtando o músculo, eu faço a força na descida, como se eu estivesse freando. Então, eu faço o quê? Eu estou alongando o músculo e afastando origem e inserção. E aí, quando a gente olha aqui na tela, é exatamente isso. Por quê? Esse paciente está trabalhando a descida, esse aqui é o exercício nórdico,
que é um dos que tem mais evidências sobre o tratamento e a prevenção de lesões musculares posteriores. Existem uma grande gama de variáveis aí desse exercício, mas esse é o clássico. Esse paciente, então, ele vai descendo, ele fica com a mão atrás aqui do corpo. Quando ele chega perto de casa, automaticamente ele coloca a mão e se protege, para não cair com o rosto no chão. Mas ele faz o quê? Uma contração da musculatura posterior, segurando a descida, que é o exercício excêntrico. Ele faz esse trabalho específico. Claro que já é quando? Numa fase mais avançada de reabilitação, porque no início dói. Então é até legal, porque é um ponto até de avaliação. Se o seu paciente não consegue fazer um exercício excêntrico porque tem dor, não está na hora de você progredir no tratamento com corrida, com tiros. Então isso é legal. E aí está um dado, olha, é ciência. A gente está falando hoje em quarentena de usa cloroquina ou não usa, né? Na verdade, a gente tem que usar a ciência. E a ciência está aí para mostrar para a gente que o exercício nórdico ou os excêntricos, eles previnem, de fato, a lesão muscular de posteriores de coxa. Enquanto 70% da lesão primária. E quando eu falo de lesões de prevenção secundária, ou seja, a prevenção da segunda lesão, a prevenção é de até 85%. Tá? Então, se eu falo de prevenção, eu vou falar de aquecimento, de treino excêntrico, de propriocepção, estabilidade core e treino de agilidade e coordenação, que eu vou mostrar aqui a seguir. A FIFA desenvolveu um protocolo. A flexibilidade eu coloquei aqui interrogado porque não tem nenhuma evidência científica robusta que aponte uma melhora dos tratamentos ou uma diminuição da incidência de lesões musculares com alongamento simples. Agora, esse trabalho do FIFA 11+, ele previne. E aí a FIFA tem, então, um trabalhinho de alongamento, de aquecimento, é um warm-up, e aí tá ali, olha, você gasta 20 minutos para você fazer, se você for fazer a série inteira. 8 minutos na corrida, 10 aqui na pliometria, equilíbrio e força, e mais 2 minutos de corrida. Aqui as colunas, eles falam sobre intensidade. Então aqui é para o iniciante, aqui é para o intermediário, aqui é para o atleta mais avançado e para o atleta profissional. Esse trabalho, então, previne lesões musculares. Os grandes times do mundo usam, as grandes seleções do mundo usam, e a evidência científica é robusta em cima disso aí também. Estou mostrando? E é legal porque, assim, você acha que é um negócio de outro mundo e não é. Tá ali, ó, corrida para frente, porque é um aquecimento. Depois ele faz uma prancha estática, faz uma prancha lateral, trabalha isquiotibiais. Então ele vai trabalhando exercícios muito simples no warm-up, ou seja, antes do jogo, mas ele faz isso no dia a dia de treino, 2 a 3 vezes por semana, e isso previne, mas tem que fazer. Tá ok sobre lesão muscular? Alguma pergunta? Falem comigo aí. Samuel, eu tenho uma pergunta. Pode falar, tá com isso. Por que em relação aos isquiotibiais, eles são mais vulneráveis à lesão? Vamos lá. Aí você vai ter que lembrar, lá na anatomia, ele é um músculo de fibra estriada rápida e ele é um músculo biarticular. Essa é a principal característica para você associar a maior incidência de lesões. Aí quando eu falo biarticular, porque ele tem inserção, ele cruza 2 articulações, que são a do quadril e a do joelho. Então, esse padrão aumenta e o fato de ser fibras rápidas também, que são as fibras que você solicita mais, por exemplo, na arrancada. O tríceps oral também tem essa característica, ou seja, a panturrilha também é um músculo biarticular, ele é o terceiro mais lesionado, que a gente viu lá em frequência. Então, esse que é o motivo dele ser mais acometido. Entendi, obrigado. Valeu. Mais alguma aí? Vou seguindo. Vou falar um pouquinho aqui da outra lesão, que é a que eu menos gosto aqui. E aí a gente retoma também. Então, vamos lá. Falar do ruptura do ligamento cruzado anterior, como cirurgião de joelho, não posso nunca deixar de falar disso. Mas o motivo de falar aqui não é só que eu gosto, é porque é a lesão que mais impacta em termos de tempo de afastamento do jogador da temporada. Então, se você pega, por exemplo, lá o Klay Thompson, que perdeu a final da NBA ano passado, porque teve uma lesão durante o playoff. E não voltou a jogar. Ele não voltaria a jogar essa temporada também. Talvez só voltasse nos playoffs. Com o Covid mudou tudo de figura.
mas é uma lesão que impacta demais um atleta de qualquer modalidade. Cerca de 200 dias para que ele volte a jogar. Tem um pouquinho da anatomia do ligamento cruzado anterior. É chamado de cruzado porque a gente tem essa anatomia aqui, olha, o cruzado anterior, que vem da superfície proximal da tíbia para a face medial do côndilo lateral. E a gente tem lá o posterior, que sai da borda posterior da tíbia proximal e vem para a face lateral do côndilo medial. Então eles fazem um X, por isso que eles chamam de cruzados, lá da anatomia. Os dois são intraarticulares, têm as suas tensões de acordo com a flexão ou extensão do joelho, o cruzado anterior tem duas bandas principais, é isso que demonstra essa figura aqui da direita, essas fibras azuis, que é a banda anteromedial, e a vermelha, que é a banda posta do lateral do ligamento cruzado anterior. Qual que é a função? Ele é o principal restritor da translação anterior do joelho, ou seja, ele não permite que o joelho faça muitos movimentos de translação anterior. Quando o ligamento se rompe, esse joelho se movimenta mais do que deveria. Ele é o principal restritor. Alguns mecanismos de lesão. O mais comum é isso aqui que a gente fala, que é o joelho em flexão, leve flexão, um pouco de rotação externa e o estresse em valgo. Esses outros de baixo também acontecem, o paciente que gira com o pé fixo, ou quando ele cai e estica muito a perna. Quem joga futebol já deve ter algum amigo, algum conhecido que rompeu o ligamento, que descreve isso. Eu torci o joelho, eu prendi o pé na grama. É isso aí. E aí, quando a gente fala do valgo dinâmico, talvez em algum momento vocês sejam apresentados a isso, eu até costumo dizer que existe uma epidemia, né? Porque todo mundo fala que o valgo dinâmico é o mal de tudo do joelho. E o valgo é o quê? Esse joelho para fora, ou seja, existe um ângulo de abertura daqui da tíbia em relação ao fêmur. Então, tá? É isso aqui que a gente fala. É essa posição. O joelho fica como se fosse para dentro. Em crianças é muito comum durante uma fase também. Tá? Agora, qual é o detalhe? O valgo dinâmico não é o mal do mundo. E aí é o que eu trago aqui. A gente não tem que evitar o valgo dinâmico. Tem gente que fala assim, eu tenho que prevenir o valgo dinâmico para prevenir as lesões do ligamento cruzado anterior. Isso não é verdade. Porque a hora que você olha aqui nessa imagem, você vê o Cristiano Ronaldo com os dois joelhos em valgo, os jogadores ali, os outros três também, dois deles estão com o joelho em valgo. E ninguém rompeu o ligamento cruzado nessa jogada. Então, um movimento próprio, que a gente tem que ter um treino para fazer movimentos que colocam o corpo em risco. Diagnóstico, exame físico, aí nós vamos passar um pouquinho de testes físicos, gaveta anterior, os testes que a gente avalia a estabilidade do joelho. Exame complementar sempre, diagnóstico é com ressonância magnética, até para que a gente avalie outras lesões, como meniscos, cartilagens, eventuais fraturas. O tratamento cirúrgico, quando o paciente que tem aquela instabilidade franca, ou seja, o joelho, você testa e o joelho sai muito, e ele apresenta isso como que ele queixa, meu joelho falha, é o que a gente chama de falseio, ou quando isso gera uma demanda funcional, esportiva maior, ou seja, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de fazer crossfit, eu faço atividades que são muito funcionais e demandam muito movimento, muito giro sobre o joelho. Esse paciente tem que operar. Ou seja, a gente acaba caindo aqui no paciente jovem que pratica esporte, a gente deve operar ligamento cruzado anterior. Mas e a fisioterapia, funciona? Funciona, na minoria dos casos. É raro. Um paciente jovem, ativo, esportista, não recomendo. Tá? Por mais que às vezes a gente ouça que tem alguns trabalhos que falam que permite o retorno ao esporte, mas no paciente jovem, até para a gente prevenir lesões futuras, o ideal é a cirurgia. Tá? A gente pode até discutir um pouquinho sobre isso. E o objetivo da cirurgia o que é? Restaurar a função, ou seja, a estabilidade do joelho. Tratamento cirúrgico, a gente usa um enxerto para substituir o ligamento que rompeu. Então, aquela imagem lá da anatomia que eu mostrei. Então, a gente pega um enxerto, isso aqui é um enxerto de tendões, de músculos da região posterior da coxa, e a gente reinsere lá no joelho. Tá? Passa por dentro da tíbia, por dentro do fêmur, na posição anatômica, e fixa de diversas maneiras. Pode ser com um parafuso, como está aqui, pode ser com uma plaquinha que segura o enxerto também. Existem, então, diversas maneiras
O outro enxerto muito comum é o tendão patelar, que é esse aqui da frente do joelho também, abaixo da patela. A gente retira uma tira do terço central do tendão. Então, diagnostiquei, operei. Não vou entrar em detalhes sobre cirurgia aqui hoje, senão a gente não acaba. Mas aí eu passo, então, para o fortalecimento, para a reabilitação, até o retorno ao esporte. Então, como que eu reabilito? Fortalecer a musculatura, então todos os músculos envolvidos, quadríceps, glúteo, core, trabalho a propriocepção, faço um estímulo neurosensorial, porque esse paciente fica com algumas alterações de equilíbrio mesmo, de propriocepção intrínseca do joelho. Então a gente tem que ter esses estímulos para que ele vá se recuperando. Um acompanhamento psicológico, você tem que ter essa noção de que o paciente fica com medo de jogar, medo de fazer alguns movimentos, medo de andar. Então, a gente tem que trabalhar e devolver essa confiança ao longo do trabalho. Existem alguns testes e avaliações objetivos para a gente mensurar como é que está sendo essa evolução. Tá? Aí eu falei lá atrás, de novo, né? Tempo que a gente fica afastado. Existem diversos protocolos de tempo. Esse aqui até cita ali, semana a semana, como é que o paciente se recupera. E o tempo é aqui, ó, 6 a 9 meses de recuperação. Antigamente a gente falava de 6 meses, até alguns anos atrás. Tá? Quando eu fiz residência ainda falava assim isso. E hoje não, hoje a gente fala de 9 meses. Por quê? Porque a partir do 6º mês até o 9º, para cada mês que eu somo de reabilitação, eu diminuo em 51% a chance de uma nova ruptura. Ou seja, 6 meses de pós-operatória, a minha chance de ruptura é X. Se eu adiciono mais um mês, eu diminuo em 51%. 7 meses mais 51, 8 meses, até que eu chegue em 9 meses. Então é por isso que a gente posterga um pouco mais o retorno ao esporte. E aí a gente passa de novo, bem parecido com a lesão muscular, a gente passa por todo aquele processo. Fisioterapia, uma parte mais funcional aqui, exercício esportivo, bikes, natação. Com 4 meses ele começa a correr. Depois do 6º mês em diante eu coloco ele no campo. Aqui está o resultado da sua busca. Desculpa aí, gente. Então, treinos específicos de futebol, na quadra, no campo, até que eu prepare, de fato, esse jogador para voltar para a competição. Uma coisa é voltar para a participação, ou seja, chutar bola, correr, ir para o campo, fazer um treino funcional no campo. Outra é voltar para o esporte em si, para o treino, de fato. E outra, ele voltar para competir. Porque ele tem que estar o quê? Condicionamento ok, força, joelho, ligamento e mentalmente bem. Então ele tem que passar por todo esse processo até que ele atinja o estado completo para retorno. Aí, de novo, o FIFA 11+, ele também tem interferência positiva na prevenção de lesões. Existem alguns protocolos um pouco mais específicos para ligamento cruzado anterior. Agora, quando a gente fala de cirurgia, a gente tem que entender uma coisa, que nem sempre a cirurgia é sucesso. E aí vem essas questões que eu falei, até sobre se eu opero ou não, quando que eu sei que está pronto para voltar, se eu faço fisioterapia ou não. E quando que eu falo que uma cirurgia falhou? Se o paciente teve uma nova ruptura daquele ligamento, se ele não alcançou o objetivo, eu não consegui voltar a jogar futebol, por exemplo, eu não voltei para o crossfit, eu não voltei a jogar vôlei. Aí eu tenho, então, por exemplo, uma falha cirúrgica. Ou ele volta, aí num atleta profissional, ele volta a jogar bola, mas não com a performance que ele tinha antes. Isso também a gente observa, e hoje a gente mede isso. Antigamente a gente falava de 6 meses, liberava para o futebol e falava que ele estava bom. Com o passar do tempo, a gente viu que 6 meses, muitas vezes ele não conseguia voltar, ele voltava e rompia de novo, ou ele voltava, mas não jogava como antes. Então, a partir do momento que a gente começa a enxergar essas variáveis e intervir sobre elas, a gente começa a entregar um resultado melhor e um trabalho melhor. E aí, sobre lá, enxerto patelar ou tendões flexores, uma discussão eterna aí na ortopedia, é muito controverso. Como que é feito? Esse é um trabalho aí, uma revisão sistemática da Itália. Como que funciona, na verdade, o cirurgião que escolhe? E aqui, só para mostrar, lá na Itália, a grande maioria preferia tendões flexores, que é o que a gente observa na prática hoje no dia a dia.
Enxerto de cadáver é algo que já foi muito utilizado, tá, nos lugares que era acessível, e o resultado é ruim. Hoje está em desuso para o ligamento cruzado anterior. Agora, em termos de reruptura, tá, será que é diferente? Não. Aí eu tenho uma taxa total de reruptura em torno de 9%, isso varia na literatura. Tá? Agora eu tenho alguns dados interessantes, aqui, maior reruptura em tendões flexores em 15 a 20 anos. Isso aqui é um trabalho, tá? Isso aqui trabalhando com mulheres. Lembrar que quem rompe uma vez tem a chance de romper do outro lado, isso vale principalmente para mulheres e para pacientes muito jovens. É exatamente o que eu estou falando aí, que é a conclusão do outro trabalho. Quais são os fatores mais relacionados à reruptura? É aquele paciente que eu tenho que ter muito cuidado quando eu opero e acompanho a reabilitação, se eu libero para o esporte, tenho que orientar para o futuro dele. Se ele é muito novo, se é do sexo feminino, se ele pratica esportes de contato, como futebol, por exemplo. Esses são os fatores mais associados a uma chance de uma nova ruptura do ligamento. Não quer dizer que esses aqui não podem voltar de maneira alguma. Eles podem voltar. A gente tem que ter mais cuidado e caprichar ainda mais no processo de reabilitação pós-operatória e liberação para o esporte. Esse questionamento sobre enxerto autólogo ou halógeno, ou seja, enxerto de cadáver, a gente sabe que o enxerto de cadáver falha mais, então a gente usa menos. Tá? Agora, quando a gente fala de critérios para alta, para liberar o futebol, esse aqui é um congresso, foi em 2016, em Londres, que foi o título do congresso era Retorno ao Esporte. Para vocês verem como que é algo super estudado hoje, porque, de novo, imagina o cara machucou, ficou 200 dias fora, aí você libera e ele rompe de novo. São 2 anos que você está não é condenando, mas você está tirando esse jogador da competição. E como que a gente tenta trabalhar hoje os critérios para alta? A gente avalia a força, avaliação funcional, de como é que está a progressão em termos de corrida, deslocamento, saltos, e a gente conversa isso muito com a própria fisioterapia, com o treinador também. E testes específicos, tá? Ou seja, a gente busca dados objetivos. Existem diversos scores, caso alguém tenha curiosidade, pode me perguntar, depois eu falo para vocês. Esse aqui é um dos mais utilizados. É um questionário que a pessoa vai marcando pontos para que a gente veja como é que está a progressão e possa acompanhar e comparar. Tá? E aquilo que eu falei, ao longo da reabilitação a gente trabalha. Agilidade, esse aqui era um vídeo, mas não está rodando. Tá? Esse paciente ele faz um teste em T, que a gente fala. Tá? Ele tem ele corre lateral, corre para o outro lado, depois ele volta de costas. E você vai comparando a evolução desse atleta ao longo da reabilitação em diferentes momentos. Claro, a partir dos 5 meses, que é quando ele já está correndo. E aí no campo, você já pode lá com 6 meses levar esse atleta fazer no campo. Ele chuta a bola, ele corre, ele salta, ele gira. E você vai trabalhando então tudo isso aqui, olha, todos esses parâmetros para ver como é que está sendo a recuperação. Existe um teste que a gente cita bastante, que é o Hope Test, é um teste bem da fisioterapia, com saltos, em que o paciente faz saltos com uma das pernas e a gente compara com a perna do lado não lesionado. E aí a gente tem números para ver se esse atleta está bom ou não. Tá? É um teste bem específico, mas é bem interessante. E aí aquilo que eu estava falando, existe lá, retorno à participação, que é o retorno aos treinos, ao esporte, com intensidade menor. O retorno ao esporte, em que ele volta, mas com a performance diminuída. E, por fim, o retorno à performance, que é quando, de fato, ele vem para o campo. Ele vem para uma competição, ele vem para o jogo. E os fatores que influenciam, então? Sociais, psicológicos, demográficos. Aí tem uma série de trabalhos aí também, falando sobre taxas de retorno ao esporte. Esse aqui é um deles, olha, uma meta-análise de 2014, pegou 69 estudos, retorno à participação de 81%, retorno ao esporte, 61%, retorno à performance, de 55%. Então é baixo, então a gente tem muito a evoluir ainda. Mas é um estudo. Tem um outro aqui, que ele já fala de um retorno à performance em torno de 81%. É claro que quando eu falo de um atleta de alto rendimento, se eu separá-lo da população normal, eu vou ter um resultado melhor. Tá?
Mas aqui, olha, pacientes mais jovens também. E no atleta de elite? Tá aí, ó. Retorno à performance de 83%. Então, estamos falando de jogador de futebol brasileiro, de futebol europeu, de basquete, atleta olímpico. Então, a gente tem muito ainda a evoluir, muitos cuidados. Isso seguindo todos esses protocolos. Tá? E o tempo médio de retorno está aí, olha, em 12 meses. Esse é um tempo de retorno após uma lesão de ligamento cruzado anterior. E é aquilo que eu falei. Quem que volta mais para o esporte? Homens é um pouco maior, talvez por questão de desejo, motivação para o esporte. O menor intervalo entre lesão e cirurgia, então é importante lesionar, ter um diagnóstico e operar o quanto antes, isso interfere. Atletas de elite voltam mais, e pacientes mais jovens também voltam mais, com a observação, o maior risco de ruptura. E aqui é interessante, olha, que fala de positividade, maior motivação, ou seja, aspecto psicológico individual. E tá aí. Principal fator para as pessoas que não voltam ao esporte, medo de nova lesão. Isso a gente tem que lembrar também. Beleza? Era isso aí. Então, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo, vou parar a apresentação. Perguntas aí sobre LCA primeiro e depois a gente faz alguma pergunta em geral que vocês queiram também, à disposição. Samuel, Pode você falar. disse que no campo sintético ocorre menos lesão muscular. Sim. Né? E questão do joelho? Cara, a gente não tem ainda estudo que fale sobre isso, mas é de se esperar que seja a mesma coisa. Não tem nem muito uma explicação tão definitiva, é muito mais observacional e estatístico, tá, Vinícius? Mas talvez tenha a ver com a maneira que o gramado se comporta, que é mais estável, tá? Mas assim, é estatístico, é significativamente estatístico que lesiona menos do ponto de vista de lesão muscular. Obrigado. Valeu. Ô, Samuca, Diga. o Francisco, ele tá com o microfone que não tá funcionando, ele pediu para eu te perguntar quais são os exercícios, além do nórdico, que são os mais indicados para jogadores amadores de futebol. Não, muito bom. Aí é o seguinte, aí você vai pegar, é legal depois, pega lá pesquisa lá, FIFA 11+. Aí você vai cair no site da FIFA, mas o do futebol, quais são as lesões mais comuns aí? A mais comum é a lesão muscular, então vai ter que ter o nórdico, tá? Pubalgia é bastante comum no futebol. Tem alguns exercícios que você trabalha musculatura adutora, aí tem um grau de complexidade para você evoluir. Depois eu tenho até um vídeo no meu Instagram também, é legal, você me fala que eu te mando também, me manda um direct lá que eu te falo qual que é o vídeo, para você fazer o exercício de Copenhague, que chama, para pubalgia. Lesão de tornozelo é muito comum, na verdade é a segunda lesão mais comum do futebol, a lesão de tornozelo, entorse. Então tem que ter um trabalho ali de mobilidade de tornozelo, um pouco de fortalecimento do foot core, que são os músculos intrínsecos do pé, tá? E exercícios que trabalhem fortalecimento global. Aí, quadríceps é super importante no futebol, pelo chute. Core está associado a tudo isso aí que eu estou falando, seja estabilização do tornozelo, seja a proteção do ligamento cruzado anterior, seja a dor por condropatia patelar. Então, o core também tem que ser bem trabalhado. Agora, exercício específico, aí montar um treino com um educador físico. Tá? Aí já que existe uma gama do que você pode fazer. Mas os exercícios em si, os grupos que você deve trabalhar são esses. Samuel, deixa eu fazer uma pergunta a respeito das lesões de joelho, né? Eu já vi muita vinculação a enfraquecimento de glúteo médio mínimo com o aparecimento de lesões de joelho. Qual que é a relação? O que você tem para falar disso? Realmente impacta? Impacta. Vamos lá. Quando a gente fala ali do valgo dinâmico, cara, tem muito estudo, muito estudo. É um estudo um trabalho até recente, aí, dos últimos anos, que começou a se dar tanta atenção ao glúteo médio mínimo. Só você vai ouvir falar de glúteo médio.
ou complexo póstero-lateral do quadril, também é outra maneira que você pode encontrar. De onde que veio isso aí, principalmente? Veio por conta da dor anterior no joelho, que é aquela dor ali femoropatelar. Tá? Então, se você pegar uma população geral, tem um fisioterapeuta do Brasil que estuda muito isso, que é o Thiago Fukuda, um cara super legal, e ele define bem. Se você pega uma população com dor anterior no joelho e você fortalece o glúteo médio, você melhora a dor de boa parte dessas pessoas. E aí existem os motivos biomecânicos para isso. O glúteo médio, ele é o quê? Ele controla o valgo do joelho, ou seja, ele evita a adução, o movimento adutor do quadril. Então você alinha melhor o joelho, você protege mais ali o joelho. Tá? Então, de fato, você melhora isso. Esse é um ponto. Então, condropatia patelar é algo que a gente vê muito aí no dia a dia, e aí tem que ter um cuidado, porque condropatia patelar é um diagnóstico anatômico por ressonância. Mas muitas vezes o que o paciente tem é uma síndrome funcional, é uma dor por sobrecarga patelofemoral. Esse paciente se beneficia muito do glúteo médio. Só que nem todo mundo tem fraqueza do glúteo médio. Tem paciente que tem dor no joelho e não tem problema no glúteo médio. Então tem que ter só esse cuidado para definir para quem que é. É o que eu falei lá, por exemplo. Aí qual que é o erro? O pessoal começou a falar que tudo do joelho é o glúteo médio e é o valgo dinâmico. Na verdade, você tem que individualizar e entender. Então, por exemplo, o valgo dinâmico é o valgo do joelho é um dos mecanismos associados à lesão do ligamento cruzado anterior, que faz o quê? Flexão do joelho, rotação interna da tíbia e valgo. Então, será que se eu prevenir, tratar o valgo, eu evitar o valgo, eu vou evitar a lesão do ligamento cruzado anterior? Não, porque é um movimento que a gente faz. E aquela foto que eu coloquei lá. Agora, se esse paciente tem um glúteo médio mais forte, tem uma propriocepção melhor, tem um controle neuromotor do movimento mais fino, mais bem treinado, esse paciente se lesiona menos. Deu para entender um pouquinho do panorama global? Eu sim. Obrigado. Mas eu mando para todo mundo treinar. Glúteo médio tem que treinar, tá? Mas tem que ter esse cuidado, porque ele não é o único fator associado aí. Entendi. Beleza. Pessoal, o Samuel está com o horário meio apertado. Mais alguém tem alguma pergunta? Para a gente até não prender muito ele aqui. Ô, Samuca, a última pergunta. Tem, tipo, um porquê da reruptura ser mais incidente no sexo feminino e jovens? Vamos lá. A ruptura inicial já é mais comum em mulheres, tá? E a reruptura também. E aí existem alguns fatores. 2 são os mais importantes aí. A questão hormonal, então tem relação com o estrogênio na mulher, isso gera um pouco maior, risco maior. E o segundo ponto para a mulher é a anatomia da mulher. Quando você pega ali o joelho, que você tem ali, vou tentar desenhar no ar aqui, você pega ali o fêmur e o côndilo femoral, os 2 côndilos, e você tem o espaço intercondilar. Tá ok? Conseguiu visualizar um pouquinho? Você está com... Consegui. O intercôndilo da mulher ele é mais estreito do que do homem. Então, o ligamento cruzado anterior ele fica naquele espaço e ele fica mais apertado. Então, ele tem uma chance maior de ruptura por essa questão anatômica. Existem alguns questionamentos sobre frouxidão ligamentar também aumentada na mulher, que também está relacionado indiretamente à parte hormonal. Então, esses fatores que aumentam o risco de uma lesão e de uma nova lesão. E no paciente jovem, talvez seja um pouco da fase do desenvolvimento e o risco. O paciente jovem ele se arrisca mais. Ou talvez seja uma questão no jovem mais comportamental do que anatômica. Agora, se você pega uma mulher jovem, aí você aumenta o risco, porque você tem os 2 principais fatores de risco associados. Entendi, muito obrigada. O que não quer dizer que mulher não tenha que fazer exercício, tem que fazer de tudo, fazer o que quiser. Só tem que se cuidar. Mulher vai cuidar de Claro. A gente conhece um pouco, muitas mulheres que você já operou. Sim. É estatístico, de fato acontece mais. Se a gente pegar esporte por esporte,
Aí é risco relativo, né? É uma questão muito mais estatística. Claro que se você olhar na sua turma, ou do seu círculo de amigos, e for perguntar, talvez você tenha mais amigos homens com lesão de ligamento cruzado anterior, mas talvez por mais prática, por exemplo, do futebol, que é o principal esporte no nosso meio associado às lesões. Agora, como você joga no handball, você tem o seu mundo do handball, que você tem muitas atletas que se expõem ao risco, e aí você vê muito também. Tá? Muito bom. Ô, Samuel, só falar algumas palavras aqui, não vou alongar muito também para não te atrapalhar. Reforçar um agradecimento, né, por você ter aceitado o nosso convite. Para a gente é um privilégio enorme desfrutar de um pouco de tudo que você adquiriu de conhecimento aí nesses anos, tanto quanto acadêmico, né, quanto depois como profissional, médico residente e tudo mais. Eu tenho certeza que a gente sai daqui hoje com uma boa noção a respeito de tudo que envolve as lesões, né? O tempo é curto, não dá para falar de tudo, mas deu para abranger bem cada passo, né? Desde a prevenção até o retorno às atividades. Eu acho que foi bem proveitoso. Eu queria te perguntar se, por exemplo, você tem esses papers aí disponíveis, se você poderia disponibilizar para a gente, que aí você me mandava para o pessoal da Liga aqui. Eu também tenho pessoas que não são da Liga que entraram, então se essas pessoas que estão aqui quiserem, depois pode mandar um direct também que eu disponibilizo, dizer que está gravado, então depois a gente vai ter acesso a isso. E eu aproveitar para fazer um anúncio, né, que confirmar que a gente vai ter um primeiro simpósio da Liga Acadêmica de Medicina do Esporte e do Exercício. Vai ser realizado dia 19 e 20 do mês que vem. Falar que o Samuel é um dos convidados já está confirmado com a gente para esse evento. A gente vai ter aí o apoio do IESP, né, o Rafael está nos ajudando nisso. Vai ter certificação, tem até uma validade curricular, né, não em termos de residência, mas para horas extras, né, porque vai ser emitido através de um CNPJ de instituições educacionais. Então, aproveitar aí que tem pessoas até que não são da Liga que estão aqui para fazer o convite, né? A gente tem alguns profissionais já confirmados e em breve a gente vai divulgar aí todo o line-up, as informações em relação à inscrição, tudo bonitinho, para todo mundo ficar sabendo. Então, obrigado mais uma vez, Samuel. Te prender um pouquinho mais aí, além do horário. Tá tranquilo. Não tem como, né? Não tem como a gente ficar sem perguntar determinadas coisas. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí, gosto de falar, se deixar falando aqui, um tema que me empolga muito falar, que é sobre lesões no esporte aí. Se ficou alguma dúvida, mande pergunta, pode mandar à vontade, pode me acionar aí também. Se algum dia quiser falar um dia especificamente de alguma coisa, só falar que a gente combina também, isso aí bem tranquilo. E estaremos juntos aí dia 19 e 20. Show de bola. Deixa suas redes sociais aí também, para caso alguém queira acompanhar. Tá. Eu vou te passar direitinho. Eu vou poder apresentar aqui. Mas quem quiser. Tem o site. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Aí. Tá na mão. Aí tá aí o site, o Instagram. O Instagram é mais fácil também de achar. Ou pelo site. Qualquer um dos dois, só acionar e mandar aí que a gente vai respondendo, vai conversando. Então, também. Tá, Joia, Samuel. Obrigadão aí. Valeu. Um abraço, Helder. Um abraço, Helder. Um abraço a todos aí, que eu conheço e que eu não conheço também. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Helder. Um abraço.